Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, Deus chamou e escolheu Abraão. E para ele fez uma promessa de uma descendência numerosa, como as estrelas do céu, a areia da praia, e disse que daria a ele uma terra, chamada de a terra prometida. São promessas que Deus fez a Abraão e pediu a ele fidelidade também aos seus descendentes, de maneira que essas promessas não eram para uma pessoa, mas para um povo, para todos aqueles que vivessem fiéis à palavra que Deus tinha dirigido a Abraão. Pois bem, nós não somos membros do povo hebreu. No entanto, Deus, em Jesus Cristo, fez com que essas promessas todas, dadas a Abraão e ao povo hebreu, tocassem também a nossa vida. Nós somos hoje herdeiros das mesmas promessas. E o que é que nos fez herdeiros dessas mesmas promessas? Quando nós somos inseridos na vida de Cristo pela graça do batismo. Nós nos tornamos membros do povo de Deus, nós nos tornamos herdeiros das mesmas promessas que Deus fez a Abraão, que Deus fez a todo o seu povo. A igreja é o novo povo de Deus. Então a palavra que Deus dirigiu a Abraão, ela se cumpre quando diz: você vai ter uma descendência numerosa. Essa descendência numerosa são todos aqueles que, batizados em Cristo, fazem parte do novo povo de Deus, herdeiros das mesmas promessas. Mas tem uma outra coisa que Deus disse a Abraão e que o evangelho de hoje faz questão de nos lembrar. Diz assim: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Porque aqui nós entendemos o significado desta terra prometida, que Deus disse a Abraão. Ele disse assim: olha, você vai ter uma terra, vai tomar posse de uma terra, que é chamada a terra prometida. Mas é uma terra onde se pode construir uma casa? É uma terra onde se pode pisar com a planta dos pés? É uma terra em que se pode ter uma escritura e dizer: essa propriedade é minha? Não, não é essa terra. Abraão viveu nesta terra, peregrinou. No entanto, a propriedade que ele teve, ou a terra que ele teve para dizer que de fato era sua, talvez fosse só a terra da sua sepultura. Porque essa promessa que Deus fez a Abraão, ela está no plano do sobrenatural. Nós não temos, e lembra que São Paulo diz, nós não temos aqui a nossa pátria definitiva, nós somos cidadãos dos céus. Portanto, a terra prometida é aquela que a Sagrada Escritura, a doutrina da igreja nomeia como céu, como vida eterna. A graça que Deus tem reservada para todos aqueles que vivem na fidelidade. Quando Jesus diz: olha, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. E começa, entre os judeus, entre os fariseus, como que um questionamento do que é essa palavra? O que ele está querendo dizer com isso? Se depois, inclusive, na palavra circulando pela vida da comunidade, quando liam novamente esse texto, dizendo: olha, se alguém guardar a minha palavra, e dizer assim, Jesus disse, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Como que é isso? Se Pedro morreu, Tiago morreu, próprio Jesus morreu, eles ficam espantados, dizendo: o que quer dizer essa palavra? Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Sendo que ele, o mestre, e todos os que eram seus discípulos morreram também. Talvez eles achassem que fosse assim, uma vida eterna para esta terra. Se guarda a minha palavra, jamais verá a morte. E depois disseram: está mentindo. Porque se fosse verdade, os seus não teriam morrido, como ele também morreu e desceu à sepultura. Mas a palavra é essa: se alguém guardar a palavra do Senhor, jamais verá a morte. Porque a promessa que está impressa no nosso coração, como esperança que se reacende a
cada ano, porque nós estamos agora terminando quase que o itinerário quaresmal, para celebrar a grande semana, que tem o seu ponto mais alto, o ápice, na paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. A cada ano, quando nós celebramos a Páscoa, se reacende no seio da igreja esta esperança, a esperança da vida eterna. Cristo morreu sim, desceu à sepultura, mas ressuscitou e garantiu que esta promessa, que é a verdade, a lei do Senhor, a promessa é a verdade, garantiu que essa graça é para mim, para você, para todos aqueles que guardam a sua palavra, que guardam a palavra de nosso Senhor. Quem crê em mim terá a vida eterna, diz nosso Senhor. E o Evangelho de São João diz isso: se permanecer na minha palavra permanecer em vós, sereis meus verdadeiros discípulos, pedireis o que quiserdes, eu vos darei. Se guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Mas não significa simplesmente uma teoria, é uma palavra que cai no coração e que produz a verdadeira vida. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Aquele que crê no Senhor, que guarda a sua palavra, jamais verá a morte. É aquela promessa que no princípio Deus fez a Abraão, dizendo: olha, você vai ter uma terra chamada Terra Prometida. Essa terra não é a terra onde nós podemos colocar a planta dos nossos pés. Essa terra é a vida eterna. Uma nova esperança se reacende na vida da igreja, porque essa promessa é a promessa verdadeira, e diz que aquele que fez a promessa é fiel, e a sua palavra se cumpre. Assim nos atesta a Sagrada Escritura. Portanto, irmãos e irmãs, não percamos a esperança. E aqui tem algo forte que a palavra do Senhor traz para o nosso coração nestes dias difíceis que nós estamos vivendo. Porque se nós colocarmos a esperança na palavra do homem, colocarmos a esperança na estrutura deste tempo presente, nós nos decepcionamos. A estratégia para nós, vinda do coração de Deus, é uma só: que apoiemos a nossa vida, a nossa esperança, o nosso coração em Deus, na sua palavra. Essa é verdadeira, essa não decepciona, essa se cumpre. As promessas e palavras que brotam do coração de Deus, elas se cumprem para a nossa vida. Nestes dias difíceis, reafirmemos a nossa esperança naquele que é fiel, cuja palavra é verdadeira e que não cai no vazio. Reafirmemos a nossa esperança de que eu e você, nós não temos aqui neste tempo a nossa pátria definitiva. Nós temos aqui um registro civil que nos garante a transitoriedade, mas o nosso registro verdadeiro é aquele que nos inseriu na vida de Cristo. O nosso registro verdadeiro é o batismo, que nos fez cidadãos dos céus. E nós aguardamos o cumprimento das promessas do Senhor, um novo céu e uma nova terra, onde habitará a justiça, e que não se compara com nada estabelecido neste tempo presente. Nós somos cidadãos dos céus. Renovemos a nossa esperança, reafirmemos a nossa esperança. É a nova esperança que se reacende na vida de toda a igreja. Que estes dias últimos da Quaresma e depois a Semana Santa e a Páscoa reacendam em nós essa esperança. Nós somos cidadãos dos céus, e a promessa que Deus fez a Abraão é promessa para mim e para você, e elas se cumprirão, porque Deus é fiel nas suas promessas. Que a graça de Deus esteja no seu coração, e que você não se desespere diante das situações difíceis. O que nós aguardamos é um novo céu e uma nova terra, onde habitará a justiça. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.